Bom, bem-vindo às nossas aulinhas de dependência química. São pequenas aulas em linguagem simples, como eu já expliquei, que nós estamos fazendo para orientar os familiares de dependentes de substância. Meu nome é Dr. Fábio Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e diretor clínico da Clínica Hug. Eu vou descrever a seguir os principais conceitos usados no diagnóstico de dependência química. Essa aulinha nossa aqui, ela não pretende de forma alguma ensinar as pessoas a fazerem diagnóstico de dependência química, né? Aliás, o termo mais correto é dependência de substância, mas como está mais corrente ainda no nosso meio o termo dependência química, nós vamos usar dependência química, mas sim explicar quais são os principais conceitos que são utilizados quando a gente pretende fazer um diagnóstico. Bom, o primeiro conceito que nós usamos é que o indivíduo começa a desenvolver um forte desejo ou compulsão pela substância. Quer dizer, ele começa a ter vontade de usar a droga cada vez com mais frequência, com cada vez em mais quantidade, mesmo que o momento seja inoportuno, mesmo que ele esteja ameaçado de ser pego no emprego, ou que esteja de madrugada, ou chovendo, ou vai viajar muitos quilômetros com o intuito de obter a droga. E o indivíduo também apresenta, o paciente, né, dificuldades com não conseguir resistir ao apelo ao consumo da droga. Então, ele não passa só a ter a ideia de usar a droga, ele também começa a sentir um impulso muito forte para consumir a droga e ele passa a não resistir, mesmo sabendo, como eu já disse, que é num horário ou um dia da semana que é inadequado ele estar consumindo devido a alguma atividade de trabalho ou outros, ele vai acabar consumindo mesmo quando ele não estava desejando, né? Não conseguir controlar a quantidade de consumo. O indivíduo passa a consumir quantidades maiores do que ele desejaria ter consumido. Muitas vezes ele volta lá na biqueira ou no ponto ou com o traficante para comprar mais, né? Ele se propunha a usar só um X, por exemplo, de cocaína, mas quando acaba, ele acaba voltando e comprando mais e mais, muitas vezes parando só por exaustão. E, por fim, ele não consegue parar uma sequência de uso. Ele começa a usar, ele quer parar, mas ele não consegue, né? Síndrome de abstinência. Na falta da droga, o indivíduo sente-se mal. O sistema nervoso, o cérebro, ele acostuma, entre aspas, a estar agindo com aquela droga funcionando no lugar do neurotransmissor normal. E quando falta a droga, ocorre uma série de reações no organismo que demoram um tempo até o organismo se adaptar sem a substância e o indivíduo sente-se mal. A síndrome de abstinência é característica de cada droga, quer dizer, cada droga ela vai ter sinais e sintomas específicos quando o indivíduo para de usar, muitas vezes nos ajudando a identificar qual tipo de droga que o indivíduo usou. Eu vou fazer uma aulinha só sobre os tipos de síndrome de abstinência de cada droga. E necessidade permanente de consumir a droga para aplacar o mal-estar da abstinência. Tem uma gíria popular, o fim da linha, né? Da linha da cocaína. Cocaína é cheirada em linhas características sobre espelhos, sobre substâncias lisas e secas. Existe até essa gíria do fim da linha, quer dizer, quando acaba a droga, a falta dela produz modificações no organismo que levam ao mal-estar muito profundo. O fenômeno da tolerância, né, necessita de quantidades cada vez maiores da droga para obter o mesmo efeito. O indivíduo, a droga é uma substância tóxica, né, estranha ao organismo, e o organismo tem que metabolizá-la para eliminá-la. E com o tempo, o organismo aprende e se torna mais eficiente para eliminar a droga, e então o indivíduo precisa de maior quantidade para obter o mesmo efeito. É comum a gente ouvir, por exemplo, em alcoolistas, eles se sentem fortes
porque bebe uma quantidade X ou Y de álcool, de cerveja, e diz que ele está muito bem, que ele aguenta beber muito, mas na realidade ele está desenvolvendo a tolerância, ele está piorando. O tratamento do repertório é um dado muito importante no diagnóstico. O dependente deixa outras atividades e passa a viver em função de obter a droga e de consumi-la. Então, uma pessoa, né, um paciente ou uma paciente que tinha atividades esportivas, atividades religiosas, de aprendizado, estudantis, profissionais, ela começa a abandonar as outras atividades e passa quase que exclusivamente em função de arrumar um meio de obter a droga e de consumi-la. Persistência. Persistência também é típica da dependência química, né? A pessoa continua a usar a droga, mesmo diante dos prejuízos à saúde, às finanças e dos prejuízos sociais afetivos que a droga proporciona. Quer dizer, um tabagista, mesmo advertido de que ele está ficando com enfisema, né, está com problemas pulmonares graves, ele não consegue parar de fumar um cigarro e continua fumando. Um indivíduo ele usa droga mesmo sabendo que no ambiente de trabalho as coisas estão ficando ruins, ele ameaça de ser demitido, ele tem família, mas ele não consegue usar a droga. Então existem inúmeros exemplos da persistência, quer dizer, mesmo ciente do mal que a droga está causando, o indivíduo continua a usá-la porque não consegue parar. Por fim, deve-se avaliar o conjunto dos sintomas e outros fatores para se fazer o diagnóstico, tá? Para estabelecer a gravidade da dependência, deve-se analisar o grau de severidade dos sintomas, vulnerabilidade, idade, fatores psicossociais, riscos que estão sendo assumidos e riscos a terceiros para planejar quais atitudes devem ser tomadas. Quer dizer, então a gente tem que levar em conta todos um conjunto de fatores, né? O profissional tem que ter experiência no diagnóstico. O profissional é muito importante saber uma história de vida da pessoa, desde o nascimento, condições de gestação, parto até agora. Normalmente esse histórico ele é obtido com terceiros, né, com familiares, cônjuges ou amigos, porque o dependente químico falseia esses dados, avaliar se ele tem problemas físicos que ele está correndo risco, por exemplo, se ele está com cirrose hepática, se ele está com problemas pulmonares, se ele está desenvolvendo problemas psiquiátricos pelo uso da droga e por fim, fazer um diagnóstico, tá? Então, nós vamos fazer outros slides. Existem vários diagnósticos ligados à dependência química sobre o que está se desenvolvendo na pessoa quando ela usa continuamente uma substância que vai ser objeto de um próximo vídeo nosso, ok? Então, muito obrigado a vocês. Sou o Dr. Fábio Pinheiro, da Clínica Huxley, e o nosso contato está no fim do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, enviem para o nosso e-mail, responderemos com prazer, e assistam às nossas lives no Instagram, que ocorrem às segundas-feiras às 19 horas. Muito obrigado.